Tudo bem, pessoal? Rodrigo Tavares por aqui mais uma vez no nosso Diálogos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é sobre a crítica. A gente falou em como ler no vídeo anterior, como ler livros. E hoje eu gostaria de convidar vocês a gente pensar como se criticam os livros. A crítica morreu? O que está acontecendo com a nossa crítica brasileira? Então convido vocês a desde já comentarem, curtirem, compartilharem esse vídeo, deixarem aí o seu recadinho e, claro, indicar para todos os amigos. E depois da vinheta a gente volta para falar sobre esse assunto que é muito importante. Muito obrigado por vocês continuarem aqui no Diálogos me acompanhando para a gente conversar um pouco sobre este mundo dos livros. E hoje eu queria convidar vocês para a gente conversar sobre a crítica literária. Tem muita gente que diz que a crítica morreu e eu queria saber, já desejar o que vocês acham sobre esse assunto. Mas o contexto de hoje ele é inspirado numa matéria da Folha de São Paulo que eu vou trazer aqui pra gente dar uma olhadinha. E essa matéria ela é muito interessante porque ela fala sobre um destes vícios que a gente tem, bem dizer, na crítica de hoje em dia, tá? Eu vou dar uma passadinha aqui com vocês. Ó, a lista de melhores livros expõe consenso fabricado por mercado editorial. Até já falei sobre isso aqui num vídeo chamado O Melhor Livro de todos os tempos da última semana. Porque eu estava analisando, eu acho até que a Folha, que era uma das listas que eu analisei, foi a da própria Folha. O que a gente nota nestas listas que fim de ano tem, dos melhores livros do ano, ou dos que vão ser os próximos melhores livros, etc. A gente vê um consenso. A maioria das listas, elas têm os mesmos autores, as mesmas editoras e os mesmos livros. E aí a gente fica pensando, tá, mas será que esses livros realmente são muito melhores que os outros? Ou tem a ver com apadrinhamento, tem a ver com amizade, e acaba sendo o ambiente crítico, escritor, um ambiente um pouco promíscuo, gente, porque são pessoas, no geral, muito próximas. Eu, enquanto morava em Porto Alegre, já convivi em vários cafés com escritores, meus amigos, e por vezes aparecia jornalista do Globo, da Zero Hora, e eles realmente tinham uma proximidade muito grande, não à toa. Sempre que algum desses meus amigos lançam livros, eles ganham artigos enormes de folha inteira, porque a amizade ela permeia esse tipo de relação. E eu não vejo nenhum problema, assim, porque, por exemplo, a vez que eu apareci na Zero Hora, que é um jornal do Rio Grande do Sul, também foi por causa de amigo. Na verdade, eu tenho um amigo que é casado com uma jornalista, que conhece uma outra jornalista, que ele fez um meio campo para ela indicar meu livro. E uma outra vez numa coluna foi o próprio Samir Machado de Machado, que é um grande amigo meu, que indicou o Ainda que a Terra se Abra como livro para ser lido nas férias. Então, não que a gente tenha... somos contra amigos indicando livro. Não, pelo contrário, a gente quer que os nossos amigos indiquem. Mas a gente há de convir que fica um pouco estranho, que soa um pouco viciada quando essas críticas vêm única e exclusivamente. E estas listas, então, de melhores livros do ano, que tem na Folha, que tem em vários jornais, elas realmente... elas têm um vício, gente. São muitos livros das mesmas editoras, muitos livros destes compadres, e as pessoas começam a repetir, porque tu vê qual é o livro que tá na moda, tá? Vou escolher aleatoriamente um livro que eu gosto muito, já deixo registrado aqui, mas é muito fácil tu pegar ali, sei lá, indicar Torturado, do Itamar Vieira Júnior, numa lista suposta de melhores livros do ano. Por quê? Pô, todo mundo leu, todo mundo tá falando, todo mundo sabe. E isso acontece no mercado editorial. Tem um outro autor lá de Porto Alegre que ele tinha lançado para editoras pequenas antes, e logo depois do Torturado veio Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, e essa editora grande tava, eu preciso de um autor negro para lançar, não sei o que, conhecido, etc. E aí, tipo, não interessava o livro que ele fosse lançar. Pediram a indicação, lançaram o livro, automaticamente ele já era um sucesso e ganhou prêmios, e não se contesta o que está escrito no livro, mas sim o momento e as indicações fizeram aquele livro ser grande. E o futuro vai nos dizer se esse livro é realmente grande ou não, né? Eu particularmente não gosto muito do livro, né? Não vem ao caso. E aí eu conversava com um desses jornalistas uma certa vez, e alguns anos ainda antes de Torturado, se eu não me engano, saiu um livro chamado, acho que é O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. E era um autor oriundo da favela, oriundo de comunidades, mas ia sair direto pela Companhia das Letras, então a sua estreia já seria numa grande editora. Mas o que me causou estranhamento realmente foi que, na mesma segunda-feira, em todos os jornais do país, Zero Hora, Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, todos tinham página inteira de Giovanni Martins sobre o lançamento desta pessoa. Um autor que ninguém nunca tinha ouvido falar,
e ao mesmo tempo estava todos os jornais. Será que de fato essa questão tinha a ver com qualidade literária ou tinha a ver com um autor negro, da favela, de minorias? Era uma notícia. Só que ele automaticamente virou um sucesso, vendeu um monte por fatores extraliterários. Então eu comecei a pensar nessa questão da própria contestação da crítica que a gente tem visto e realmente muitas pessoas contestam as críticas e muitos críticos de jornal contestam o pessoal do YouTube porque seriam, sei lá, superficiais nas suas análises. E aí eu realmente vejo como uma grande problemática essa questão apontada pela opinião ali da Folha, que são da relação promíscua, de amigos indicando amigos e acabando ficando sempre naquela bolha, naquele núcleo fechado, sempre com as mesmas pessoas sendo indicadas. Mas também vejo hoje em dia a contaminação sistêmica e política de uma certa crítica, né? Então a gente tem valorizado e falado muito dos livros sobre a perspectiva extraliterária. O que aquele autor pensa politicamente, como ele se manifesta nas redes, em quem ele votou. E isso está contaminando, sim, a crítica dos livros. Eu já dei exemplo para vocês aqui de pessoas que entraram, de influencers que entraram em contato comigo para deixar de seguir certa pessoa porque ela não votava na pessoa que eles queriam que votassem. Então, o quanto isso realmente tá imbicuído, vamos assim dizer, na crítica nacional. E aí eu fico pensando, tava lendo agora o livro do Todorov, A Literatura em Perigo, e ele fala justamente do momento deles ali, do estruturalismo, do formalismo, onde se analisava o texto pelo texto, apenas a parte da língua, tentando tirar... E na verdade isso aí surgiu pelo Todorov porque ele vinha de um contexto do regime comunista e ele não queria estar analisando se um livro era bom ou ruim porque ele atendia à doutrina comunista. Ele queria ler aquele livro pela história em si. Então ele acabou dando força para esse movimento estruturalista que acabou no que a gente vê hoje nos colégios. A gente estuda a literatura não com base no livro propriamente dito, mas e sim nessas estruturas, encaixando em caixinhas. O livro é do romantismo, o romantismo tem que ter tal e tal e tal característica. O livro é modernista, tem que ter tal e tal característica. Então tu lê um livro procurando encaixar características naquela literatura formalistas, estruturalistas e não mais lendo o livro pelo livro. Vocês viram quando a gente foi fugir dessa questão política, a gente acabou entrando na língua propriamente dita, em ferramentas, mas ler o livro, pela literatura, pela história, por aqueles personagens, acabou atrapalhando um pouco o nosso jeito de estudar a literatura. E isso a gente tem que fazer uma meia-culpa. A gente realmente estuda a literatura desse jeito no país. E eu acredito que o caminho certo, eu acho que era o Barthes que falava na questão da morte do autor, né? E também se superou totalmente isso. Eu até acredito na morte do autor. Acho que a gente tem que ler o livro pelo livro. Mas quando a gente lê o livro pelo livro sem entender os contextos da época, acaba acontecendo um pecado que está acontecendo hoje em dia. Se cancelando autores de 1900, de 1950, sei lá, por questões femininas, por racismo, por qualquer coisa que se interprete aos olhos de hoje. Então a morte do autor ela tem que ser superada nesse contexto. Quando a gente vai ler Monteiro Lobato, a gente tem que ler Monteiro Lobato naquele contexto que ele estava lendo. E não nas discussões dos gênios que estão na faculdade hoje em dia. Né? Esses maravilhosos estudiosos que sabem tudo de todos no auge dos seus 22 anos, né? Falando mal de todo mundo que construiu o que faz parte, o que montou esse mundo enquanto literatura. Então acredito que a gente, sim, tem que pegar do estruturalismo essa questão de entender os mecanismos, de ler a literatura a partir daquilo que ela está dizendo, porém a gente tem que recuperar um pouco do autor no sentido, e é aí que eu gostaria de trazer para vocês a proposta. Vão ler o livro do Rodrigo Tavares, vejam a época que ele escreveu, quem ele é, o contexto, o que estava acontecendo. Não tentem daqui a 100 anos interpretar o Ainda que a Terra se Abra com os olhos daqui a 100 anos. Interpretem com os olhos de 2016, 17, 18, que é mais ou menos a época em que pensei naquela história. Quando a gente trabalha apenas o autor e deixa também de fora a literatura, que é o que vem acontecendo muito, também a gente comete um equívoco. Porque afinal, a gente está falando de literatura, de livros, de histórias, a gente não está estudando biografias ou não ficção.
Quando eu tive fazendo algumas cadeiras de humanidades, no mestrado de escrita criativa, na PUC do Rio Grande do Sul, quando a gente tinha aqueles grupos de leitura, muitas leituras eram feitas com base no autor. Esse autor é isso, é aquilo e aquele outro. E aí, quando a gente começa com esse tipo de pesquisa, a gente tira todo o fator literário do estudo do livro e fica apenas na figura do autor. E isso, para mim, é extremamente prejudicial. Por isso que, às vezes, eu acho que quando você fala que a crítica morreu, na verdade, a gente tem estes segmentos que eu acho que podem caminhar juntos e voltarem a se encontrar do que deixar muito, muito separado. Eu fico realmente muito preocupado com a análise literária que eu vejo hoje em dia. E vou dar sem juízo de valor, tá, pessoal? Mas quando a gente está falando em ficção, numa novela, quando tu tem um personagem protagonista principal, sei lá, qualquer livro que o nome é Dom Casmurro, tá? Dom Casmurro, ele é o protagonista, aquela história é dele. Tudo que acontece na história do Dom Casmurro é para fazer com que ele atravesse a sua linha narrativa, que ele saia do ponto A para o ponto B. Tudo. Cachorros, móveis, reflexões e outros personagens. E aí eu chegava lá na PUC para um debate e algumas meninas diziam: não, todas as mulheres desta história estão no livro apenas para o desenvolvimento do homem. Se o protagonista daquele livro era Dom Casmurro, todos os outros homens, as outras mulheres, os cachorros, os abajures, estão ali para empurrar aquela história para frente. Quando a gente parou de ver a literatura enquanto literatura e tenta ficar achando pelo em ovo, a gente está transformando de fato a crítica literária numa coisa chata e afastando as pessoas da literatura, né? E é isso. Eu fico pensando ainda se é possível se criticar sem medo hoje em dia. E aí eu trago outros exemplos. A gente fala de, sei lá, alguém criticou o livro do Itamar Vieira Júnior, que eu adoro, né? Mas tipo, ele foi lá e respondeu. Colégios não quiseram o Avesso da Pele do Jefferson Tenório porque tinham linguajares pesados, etc, etc. São censuradores, extrema-direita, vão queimar livros. Gente, é complicado isso. A gente tá tendo medo de falar sobre literatura. A verdade é essa. Ou tu vem pras redes sociais e faz, sei lá, praticamente uma sinopse, gostei, muito bom. Ou tu tem que fazer como Décio Machado, que tem um site por aí que ele desce o Machado em livros de autores famosos, protegido por um pseudônimo. Porque está muito complicado e muito temerário tu tentar falar francamente sobre literatura. Eu não tenho dúvida de pessoas aqui virem brigar comigo porque eu citei nomes e talvez discordem do meu ponto de vista, vão me chamar disso e daquilo politicamente, porque eu acho que livro de escola, sim, não tem que ter um tipo de controle sobre a linguagem, sobre cena, sobre o que estão se falando. Afinal, a gente está falando de adolescentes, de pouco mais que crianças em formação. Então, faz parte este olhar sobre o que vai ser lido. E isso não se trata de censura, pelo contrário. E te digo de uma situação que aconteceu comigo, muito, muito chata. Tem, se eu não me engano, faz uns 3 anos, no meu Instagram. O meu Instagram é uma rede social pessoal, ou seja, como se eu estivesse falando dentro da minha casa, para as pessoas que eu conheço. E eu disse, olha, li 2 livros de Conceição Evaristo, Olhos da Água e Becos da Memória, e não gostei. Achei, enquanto literatura, muito fraco, não me chamava a atenção, achei fraco, pobre enquanto literatura. Entendo a importância política dela, e ela realmente é uma personagem importante, né, politicamente falando, mas literariamente não me tocou, não se comunicou comigo. E tá tudo bem, passei isso aí. Deu 2 dias depois, ou 1 dia depois talvez, eu ganhei um artigo no UOL perguntando quem tem medo da literatura negra brasileira. Por eu não gostar da literatura produzida pela Conceição Evaristo, né, fui achincalhado, não é citado meu nome no artigo, mas aconteceu comigo. Eu ainda tenho direito de gostar de um tipo de literatura e não gostar de outro. E isso não tem a ver com o extra literário, não tem a ver com o background cultural daquela autora. Eu simplesmente não gostei, assim como gosta de tantos outros. Então tá bem difícil a gente falar de crítica literária aqui no país. Quero que vocês, já me estendi demais, né? Mas é um assunto razoavelmente polêmico. Quero que vocês me digam aí como é que vocês acham
que está a nossa crítica literária. Vocês têm acompanhado o que de crítica literária? Me indiquem aqui também links de bons críticos literários. E se vocês alguma vez na vida já passaram também por esse tipo de coisa, de não poder dizer o que acharam no livro por medo de sofrerem algum tipo de represália do nosso meio literário. Não deixem de curtir, comentar, tríplice C que a gente fala, né? Triplo C, curte, comenta, compartilha, envia para todo mundo, deixa o teu comentário porque é muito importante. E não deixe, pessoal, de seguir as minhas redes sociais, porque também ajuda muito no meu projeto. Certo, pessoal? Muito obrigado e muito em breve a gente está de volta aí com o Diálogos.